Olá pessoal, tudo bem? Passando por aqui para fazer um comentário rápido sobre essa decisão do Benny Gantz de sair do governo. Há muitos olhares diferentes sobre esse mesmo acontecimento e depende de quem analisa o que aconteceu e essa decisão do Benny Gantz. Por exemplo, Einaf Zengalker, que é a mãe de Matan Zengalker, que é um dos reféns que estão sequestrados na faixa de Gaza, um dos reféns israelenses, ela implorou para que Benny Gantz ficasse no governo. Isso por quê? Porque ela e outros familiares de reféns acreditam que a presença de Benny Gantz no governo ajuda como forma de pressão para que o governo faça algum tipo de acordo capaz de libertar essas pessoas, esses 120 israelenses que ainda se encontram sequestrados na faixa de Gaza. Então a ideia de que a saída de Benny Gantz seria algo positivo a todos aqueles que se opõem a Benjamin Netanyahu não é exatamente verdadeira. O assunto é muito complexo. É evidente que o Fórum dos Familiares dos Reféns se opõe ao governo de Benjamin Netanyahu e a forma como essa guerra vem sendo conduzida. Eles acreditam que um acordo já poderia ter sido assinado anteriormente, que Netanyahu se esforça para impedir todas as tentativas de um acordo, mas agora o jogo virou, de certa maneira, a partir do momento em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou há exatamente 10 dias, no momento em que eu gravo esse vídeo, o plano chamado de Plano Netanyahu pelos próprios familiares dos reféns. Então a saída de Benny Gantz não é necessariamente uma boa notícia para os familiares dos reféns. Por outro lado, a ideia é que há um fortalecimento da oposição a Netanyahu, porque Benny Gantz é uma das figuras fortes da oposição que se juntou ao governo de emergência no contexto da guerra, e a saída dele aumenta também a força do campo de oposição. Ele se junta a figuras como Yair Lapid, que é o líder da oposição, para formar um bloco que pressiona o governo de Benjamin Netanyahu a estabelecer data para novas eleições que podem ser vencidas pela oposição. Aliás, é o que mostram todas as pesquisas até agora, que num eventual cenário de novas eleições, a oposição a Benjamin Netanyahu vai se sair vencedora. Esse é o cenário de hoje. Em relação aos Estados Unidos, um ator super importante em todo esse processo. Os Estados Unidos consideravam Benny Gantz o interlocutor ideal para continuar tratando no governo de Benjamin Netanyahu. Isso porque, na atual coalizão de governo, eles não confiam em Benjamin Netanyahu. O governo norte-americano tem suspeitas em relação a Benjamin Netanyahu, tem uma relação difícil, claramente problemática, entre Benjamin Netanyahu e o presidente Joe Biden, não por uma questão de passado, mas pelo que acontece agora e também desde antes da própria guerra, com a reforma do judiciário. Então, para o governo norte-americano, Benny Gantz era uma figura com a qual eles poderiam tratar dentro do governo. A saída de Benny Gantz do governo enfraquece esse posicionamento norte-americano, a tentativa dos Estados Unidos de obter resultados mais pragmáticos do governo de Israel. Na verdade, Benny Gantz era considerado, uma expressão até que eu ouvi de uma pessoa por aqui, o adulto na sala nesse ambiente do governo. Eles têm desconfianças em relação a Benjamin Netanyahu e figuras mais extremistas da atual coalizão de governo, como Ben Gvir e Bezalel Smotrich, sequer são consideradas como parte de um processo de interlocução com os Estados Unidos. Então, existe todo um cenário diferente a depender de quem olha e muito complexo em relação a essa tomada de decisão de Benny Gantz, que ele já havia anunciado em meados de maio, e ele só confirmou isso agora. Ele estabeleceu uma série de metas que deveriam ser atingidas, respostas que deveriam ser dadas, e nós listamos todas essas metas e itens lá no nosso site, e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não respondeu a essas demandas, e por isso Benny Gantz anunciou a sua saída. Só para finalizar, existe também uma informação por parte da imprensa norte-americana de que os Estados Unidos consideram a possibilidade de um acordo unilateral entre Estados Unidos e o Hamas, não diretamente, mas intermediado pelo Catar, para libertar 5 reféns israelenses que também têm cidadania norte-americana e que estão sequestrados na faixa de Gaza. A avaliação por aqui é que essa é mais uma forma de pressão, principalmente sobre Israel, para levar adiante esse acordo que está sobre a mesa, uma proposta, inclusive, como os Estados Unidos reafirmam, uma proposta elaborada pelos negociadores israelenses, inclusive. Eu conversei agora há pouco com uma fonte no Ministério das Relações Exteriores aqui de Israel, que me disse que o secretário Blinken, que está aqui em Israel,
e o governo, as autoridades israelenses devem abordar esse assunto. Não será uma surpresa se esse assunto for abordado. Ele não fez mais comentários, mas ele me passou essa informação de que esse é um assunto que pode ser abordado nessas conversas. Para finalizar, um tema até bastante curioso, há encontros marcados com o presidente de Israel, Isaac Herzog. Também agora, no momento que eu gravo esse vídeo, terminou o encontro entre o secretário de Estado Antony Blinken e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mas há encontro marcado também com Benny Gantz, que deixou o governo e que agora não exerce mais nenhum cargo dentro do gabinete, não apenas de guerra, mas também do gabinete mais amplo dos ministros que compõem a atual coalizão de governo. Benny Gantz é considerado pelos Estados Unidos, essa é uma informação que eu tenho, a figura ideal de interlocução para chegar a um acordo, para ter posições mais pragmáticas aqui em Israel. Essas são as informações do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.